Tempo é... Vamos lá. Tempo é... Mentira. Tempo não é dinheiro, porque se tempo fosse dinheiro, o seu marido precisava ter tempo, ou seja, dinheiro para poder ter alguns minutos ou alguns momentos da sua atenção. O seu filho deveria ter dinheiro para poder estar ao seu lado, e ele não tem dinheiro. Então, tempo não é dinheiro. Tempo é... Também não é. Tempo é amor. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos o que é amor, se você chegasse e estivesse ali, alguém olhasse para você e falasse, olha, eu vou te matar. E aí você olhava para a pessoa que estava do seu lado e falava, não, mata ele primeiro. Porque, não conheço essa pessoa, pode matar. E aí você não entende que tempo é vida. E aí você fala, não, mata ele, pode matar ele. Porque a minha vida é mais importante do que a vida dele. Agora, se é o seu filho ali, você vai fazer o quê? Não, pode me matar, tira a minha vida, mas não tira a vida do meu filho. Por quê? Porque você ama aquela pessoa, ou seja, o seu cônjuge, ou seja, o seu filho, ou a sua mãe, ou alguém importante para você. Tempo é amor. Então, cada momento que nós passamos da nossa vida, nós precisamos entender que nós precisamos dedicar o nosso amor naquilo que nós estamos fazendo, seja no trabalho, seja nas amizades, seja para os amigos, seja nas relações, seja em tudo. Nós precisamos dedicar amor naquilo que nós fazemos. Então, nós precisamos entender o que é, de fato, de concreto, o amor. E o amor não é apenas um sentimento. Ou alguns dizem que o amor é um dos sentimentos mais nobres que existe, e uma criança, ela não tem capacidade suficiente para entender o que é amor. Porque amor não é apenas sentimento, mas amor é uma escolha. Quando você entende que amor é uma escolha, você escolhe amar a pessoa que está ao seu lado, você escolhe amar os seus filhos, você escolhe amar os amigos, você escolhe, são escolhas. E a vida, ela se resume em escolhas. Eu preciso escolher a vida que eu quero ter. Quem não sabe a vida que quer ter, precisa, no mínimo, aceitar a vida que tem, sem reclamar, porque você não sabe a vida que você quer ter. E aí, nós que somos... Nós não, né? Eu vou dizer aqui só o Elvis é mais velho, eu não vou nem dizer o pai dele, o Elvis é mais velho aqui, e ele é dessa época. Existe uma época que tinha uma música, e a música dizia da seguinte forma, deixa a vida... Ah, tem gente que conhece. E essa música acabou pegando na cabeça das pessoas e elas acreditaram que precisavam deixar a vida levar. E foram deixando a vida levar, deixa levar. Empurrou o casamento com a barriga, empurrou a criação dos filhos com a barriga, empurrou a vida financeira com a barriga, empurrou a vida emocional com a barriga e foi empurrando a vida com a barriga. Porque, deixa a vida me levar. E não assumiu o controle. Nós precisamos assumir o controle das nossas vidas, assumir o controle das nossas emoções, assumir o controle e a responsabilidade de tudo aquilo que nós fazemos. Para quê? Porque eu preciso ter isso claro. Bem claro. O que eu quero da minha vida? O Elvis disse aqui há 10 anos. Daqui 10 anos, como é que você quer estar no seu relacionamento conjugal? Eu não tenho nem relacionamento conjugal. Então você quer ter um relacionamento conjugal? Você precisa ter claro isso. Daqui 10 anos, como é que você quer estar profissionalmente? Daqui 10 anos, como é que você quer que a sua vida esteja? Eu não planejei isso. A sua saúde, como é que você quer daqui 10 anos estar? Se você não planejar isso, daqui 10 anos você precisa aceitar a vida que te ofereceram. Sabe por quê? Porque isso faz parte da dependência emocional. Nós estamos aqui falando sobre depressão. Eu acredito que a maioria aqui nunca vão passar por isso, porque isso o nível de depressão, e as pessoas acabam confundindo. A depressão é o último estágio, mas antes da depressão vem a tristeza. E tristeza é natural. Todos nós passamos por tristeza. Depois da tristeza, ela avança para um nível de angústia. E quando a angústia começa a vir, aí por isso que algumas pessoas, e eu estava conversando há pouco agora com uma pessoa que está tendo crise de ansiedade. Por quê? Por conta da angústia. E aí, junto com a angústia, quando ela não é tratada, aí sim vem o caso clínico de depressão. E algumas pessoas precisam tomar remédio para tal. Mas antes de chegar na depressão, muita coisa poderia ser poupada. Ou seja, eu precisaria tratar de tudo isso. E uma das coisas que eu preciso tratar na minha vida é a dependência emocional. Há pelo menos 15 anos eu trabalho com dependentes químicos. E a dependência química, ela é tão prejudicial quanto a dependência emocional. E as pessoas não tratam da dependência emocional. Elas tratam da dependência química, mas não tratam da dependência emocional. Juliano, o que é dependência emocional? É distúrbio de prioridades.
é quando você não entende que você é a pessoa mais importante que existe e que você precisa se amar. Ou seja, antes de você amar o seu filho, você precisa se amar. Porque senão você vai estar trocando a sua vida pela vida de outra pessoa. E aí quem tenta viver duas vidas acaba não vivendo nenhuma. Enquanto você não entender o que é dependência emocional, você vai tentar viver a vida do seu pai ou da sua mãe, pensando no que eles projetaram para a sua vida e porque talvez não foram felizes o suficiente e quiseram uma vida para você e você aceitou aquela vida e começou a viver aquela vida e não tratou da dependência emocional. Juliano, o que é dependência emocional? Distúrbio de prioridades. Você não se priorizou. Ou seja, você é a pessoa mais importante. Alguém aqui já voou de avião? Algumas pessoas. Quando você vai voar de avião, a aeromoça, ela começa a dizer ali, em casos de pressurização, máscaras de oxigênio cairão do compartimento superior, você pega essa máscara, coloca em você e depois coloca nos velhos e nas crianças. Sabe por que ela diz isso? Porque se acontecer uma pressurização na cabine, vai acontecer a diminuição do ar. Automaticamente o oxigênio vai ficar difícil de se respirar ali, o oxigênio vai faltar. Com a falta de oxigênio você pode desmaiar. Com o desmaio você pode virar óbito por falta de oxigênio no seu cérebro ou causar algo pior. Eu não estou dizendo nem se o avião cair. Mesmo se o avião não cair, se acontecer tudo isso. Por que ela diz para você colocar primeiro em você? Porque se você não estiver respirando bem, você não vai poder ajudar outras pessoas. Sabe por que você está aqui? Porque você está adquirindo inteligência emocional para saber lidar com a depressão, para saber lidar com as pessoas, para poder ajudar as pessoas. Mas primeiro você precisa estar bem. Em todas as esferas da sua vida você precisa estar bem para então você poder cuidar das outras pessoas. Sabe o que é dependência emocional? É quando você para de cuidar de você e você quer cuidar de todo mundo. Você quer cuidar de um, quer cuidar de outro, quer carregar o mundo nas costas, só que você não está bem com isso. E aí você coloca uma máscara dizendo que está tudo bem e você vai ajudando as pessoas e alguém olha para você e bate nas suas costas. Olha, eu no seu lugar eu não aguentava fazer tudo que você fez. Sabe por quê? Porque você criou um perfil de dependente emocional. Existem 5 perfis, eu vou falar de alguns. O primeiro é o campeão. O campeão é aquele que alguém bate nas costas dele, começa a aplaudir ele, dizendo, e ele começa a se inchar por causa disso, dizendo, tá difícil, mas eu dou conta do recado. É a mulher guerreira. Só que a mulher guerreira, ela só fica na guerra. Ela não vai para o palácio se alimentar do banquete. Por quê? Porque ela não tem tempo para isso. Ela preferiu ficar na guerra. E aí vem luta, ela vence aquela luta. Vem outra luta, ela vence aquela luta. E aí a vida dela é de luta em luta, de glória em glória. E ela fica feliz com as lutas que ela tem, porque as lutas dela mostram que ela é uma guerreira. Ela é uma campeã. Alguém bate nas costas dela e diz, parabéns, viu? Você dá conta do recado. Você cuida dos seus filhos, você cuida da sua família, você cuida de todo mundo. Agora a pergunta, quando que você vai cuidar de você? Quando é que você vai se priorizar? Enquanto você não for a pessoa mais importante, você nunca vai cuidar de ninguém. Juliano, mas isso aí é antibíblico, porque a Bíblia me manda ser humilde. Aonde é que você viu isso? Você precisa rever o seu conceito teológico. A Bíblia vai dizer sobre o decálogo. O decálogo, para quem não conhece, é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, Jesus sintetizou em 2. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como é que você vai amar o próximo se você não tem parâmetro de amor? Você precisa amar o próximo como? A ti mesmo. Como é que você vai amar os outros sem se amar? Não tem como amar as pessoas sem se amar. Ou seja, você é a pessoa mais importante da sua vida. Enquanto você não entender isso, você não vai cuidar bem do seu esposo, você não vai cuidar bem dos seus filhos, você não vai cuidar bem de ninguém, porque você não cuida da sua saúde, você não cuida das suas emoções, você não cuida da sua vida profissional, você não cuida de nada que pertence a você. Você está preocupado em cuidar das outras pessoas. Sabe por quê? Porque tem um outro perfil de dependente emocional. É aquele que é o bonzinho. O bonzinho, eu não vou nem falar do bonzinho, eu vou falar de outro, do cuidador. O cuidador é aquele que quer cuidar de todo mundo. Ele cuida de todo mundo, ele cuida do filho, ele cuida de todo mundo, quer cuidar de todo mundo, seja homem ou seja mulher. Ele cuida de todo mundo. Geralmente essa pessoa tem uma ONG para poder ajudar. Geralmente essa pessoa é voluntária em algum lugar para poder ajudar. Geralmente essa pessoa tem gato, tem cachorro para poder cuidar de tudo. Porque ela quer cuidar de todo mundo, ela é cuidadora. E geralmente o cuidador ou a cuidadora vai arrumar um outro perfil de dependente emocional. Sabe qual é? O coitadinho. O coitadinho é aquele que tudo é ruim para ele, é o vitimismo. É aquela pessoa que, por causa do governo a minha vida está assim.
Por causa do meu pai, a minha vida está assim. Por causa disso, a minha vida está assim. Mentira, tua vida está assim porque você deixou a sua vida na mão de outra pessoa e não assumiu o controle da sua vida e a responsabilidade. O que é que você precisa entender? E aí o coitadinho sempre vai colocando a culpa nas outras pessoas. A culpa nunca é dele. Eu estou assim porque... E aí, sabe o que acontece? Geralmente, o cuidador ou a cuidadora vai arrumar um coitadinho para cuidar. E aí o coitadinho fica naquela vida, eu não tenho sorte na vida, eu não tenho. Eu disse isso na palestra agora, quem conta com a sorte, no final vai contar uma história de azar. Então você precisa entender que a sorte não pode ser contada, você não pode contar com a sorte, você precisa contar com a vida que você tem e fazer acontecer. Juliana, eu não tenho oportunidades na vida, oportunidades não se tem, oportunidades são criadas. Quando é que eu crio oportunidades? Quando você vem para uma palestra dessa, você gira movimento na sua vida, automaticamente as oportunidades começam a aparecer, as oportunidades começam a fluir. Por quê? Você está em movimento. Então você precisa estar em movimento. E a vida, ela é cíclica, ou seja, ela vai sendo círculos. Existem momentos difíceis, existem momentos de dificuldade, existem vários tipos de momentos. E você precisa entender que você precisa avançar. E para avançar, você precisa adquirir inteligência emocional suficiente. Primeiro, para saber quem você é. Porque enquanto você não souber quem você é, você sempre vai ficar colocando a sua vida na mão das outras pessoas. E você sempre vai ser uma pessoa que precisa ter para ser. A pergunta é, quem é você? Eu sou dono de uma empresa. E se você perder a empresa, quem é você? Eu sou mãe. E se você não tiver mais o seu filho, quem você vai ser? Eu sou casada. E se amanhã acabar o seu casamento, quem você é? Eu sou isso. E se você perder isso que você tem? Eu toco, eu sou músico. E se você perder as suas mãos e não puder mais tocar? Quem você é? Você precisa entender sobre identidade, quem você é. Quando você entende quem você é, você não espera ter para ser. Você é, e automaticamente você conquista aquilo que você quer ter. Por quê? Porque você aprende que você é. Você não precisa de uma casa para ter uma família. Você tem a família onde estiver. Se estiver numa casa de aluguel, numa casa de 1 cômodo, de 2 cômodos, você tem uma família. Você não precisa ter uma casa para ter uma família. Quando eu tiver aquele emprego, aí eu vou ter a realização da minha vida. As pessoas que ficam esperando, quando chegam lá, geralmente se decepcionam com aquele lugar que tem. Por quê? Elas sempre vão ficar esperando ter. Elas sempre vão ficar no detrimento de ter. E o ter nunca vai encher o vazio da sua vida. Porque você sempre vai querer algo a mais. Você nunca vai se contentar com aquilo que você tem. Por quê? Porque você não é. Você precisa ter. Você tem um vazio dentro de você. E aí você vai preenchendo esse vazio com coisas dessa terra. E são coisas vazias. Tudo supérfluo. Eu atendo pessoas todos os dias. Eu não me apresentei ainda. Me desculpem. O Elvis já fez a minha apresentação aqui, mas eu me chamo Juliano Leão, eu sou especialista em análise corporal, inteligência emocional e também sou terapeuta de casais. E dentro desse universo, desse mover, eu consigo, e alguém até vai assustar aqui agora, mas eu consigo saber como é que você funciona, como é que a sua mente funciona só observando o formato do seu corpo. Ou seja, só olhando para você, eu sei quais são as suas dores, quais são os seus traumas, aquilo que você teve na sua infância. Por quê? No processo de mielinização que aconteceu com você, quando você estava no ventre da sua mãe até os 7 anos de idade, mais ou menos, que é onde a psicologia diz que forma o caráter do ser humano, você formou ali 5 dores. E a maioria das pessoas estão nessas dores, que é a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da manipulação, a dor da humilhação e a dor de se sentir traída ou trocado. Junto com essas dores, quando você vira adulto, se você não souber dessas dores e lidar com isso, você nunca vai estar bem, seja no seu casamento, seja no seu emprego, seja na sua vida como um todo. Por quê? Porque você não sabe quem você é. A primeira coisa que você precisa saber é quem você é. Quando você entende isso, você automaticamente se liberta da dependência emocional. E você para de ficar preocupado com o que as pessoas vão dizer de você. Se você fizer isso, o que as pessoas vão dizer de você? Se você falar isso, o que as pessoas vão dizer isso? Sabe por quê? Porque as pessoas elas ficam ajudando, porque elas querem suprir uma falta. E aí elas não cuidam da vida delas. Você precisa cuidar da sua vida. Você precisa cuidar da sua saúde. Você precisa cuidar da sua alimentação. Se você não cuidar da sua vida, e eu costumo dizer o seguinte, você precisa cuidar de 3 áreas da sua vida. Corpo, alma e espírito. Nós falamos isso ontem ali. Foi fantástico. O Jefferson não esteve ali e nós entendemos, mas já estive várias vezes ali com eles e eles têm um programa maravilhoso toda sexta-feira. E nós falamos ali sobre corpo, alma e espírito. E você precisa cuidar dessas 3 áreas da sua vida. O que é o corpo? O corpo é isso daqui. Alguns mais bonitos, outros mais feios, mas cada um tem o seu corpo. E aí você precisa cuidar disso, ter uma boa alimentação, beber água, fazer atividade física, você precisa cuidar do seu corpo. E aí,
porque senão depois as doenças vão vir e você vai reclamar. Mas você precisa cuidar também da alma e do espírito, que são diferentes. A alma é a faculdade mental, é as suas emoções. O que você está fazendo aqui agora? Você está cuidando da sua alma. Você está adquirindo conhecimento para ajudar a sua alma. E essa alma precisa ser cuidada com zelo, a cada dia, a cada momento. A alma é a faculdade mental. É quem você é de fato e de verdade. Imagine que o seu corpo é isso daqui. Mas a alma... E lá embaixo é a ponta do iceberg, isso daqui, o seu corpo. E a alma é mais profunda. E às vezes as pessoas que ficam com depressão ou que estão com depressão, elas sentem dor na onde? No corpo, na alma ou no espírito? Na alma. Por quê? Porque elas não contam os problemas. E o processo da cura da alma é quando você começa a contar os seus problemas. Quando você começa a compartilhar. Porque, como o Elvis disse aqui, a vida pode ser difícil. Mas quando você tem pessoas para compartilhar ela com você, a vida fica mais leve. Mas existem pessoas que têm medo. E eu consigo ver aqui, só olhando para o rosto de vocês e pelo corpo de vocês, eu sei quem tem mais dificuldade de expor os seus problemas. Por quê? Principalmente, existem os nomes que eu vou dizer aqui agora, não tem a ver com patologia clínica, e nem com termo popular, mas que são eles: esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Esses são 5 traços de caráter que todo mundo tem. Não tem a ver com patologia clínica e nem com termo popular. O masoquista, por exemplo, a dor que ele sente é a humilhação. Ele detesta se sentir humilhado. Quando ele se sente humilhado, ele fica introspectivo. E aí ele vai ficando cada vez mais introspectivo e ele vai guardando tudo para ele. Ele não conta os problemas para as pessoas. Por quê? Porque ele tem medo de ser humilhado. Se ele contar, alguém vai humilhar ele, ele tem medo, ele se fecha, ele se tranca. Automaticamente ele fica num lugar que nós chamamos de caverna. Como ele fica nesse lugar, automaticamente a depressão começa a aumentar o nível, a intensidade. E aí vem realmente a depressão. Existem outros, o esquizoide, por exemplo, é a dor da rejeição e tantos outros. O que eu preciso entender? Inteligência emocional. Você precisa saber quem você é. E aí automaticamente, Juliana, então quer dizer que eu só tenho dor? Não, você tem recurso. Poderosos recursos. Quando você aprende a exercer e a exercitar esses recursos, você sai da dor e vai para o recurso. E aí, quando você vai para o recurso, a sua vida começa a fluir de forma muito mais natural. E aí eu volto a dizer, a vida é feita de escolhas e você precisa escolher a vida que você quer ter. E aí eu vou dizer uma frase que eu disse aqui na palestra de casais. Posso falar? Certeza? Cada um tem a vida que merece. Eu não estou dizendo que quando você é criança, porque quando criança a responsabilidade é dos pais. Então os pais são responsáveis pelos filhos. E eles devem zelar, devem cuidar dos filhos. E eu vou dizer uma coisa, o lugar mais sagrado que existe não é em cima do altar. O lugar mais sagrado que existe é o colo da mãe. E tem muita mãe que pega o filho e tira do sagrado e coloca no profano. Eu não vou entrar nesse mérito porque nós não estamos em palestra de criança, mas só para você entender. E quando mãe, eu preciso entender que o lugar mais sagrado é o colo e que eu preciso zelar. Então, os pais, a responsabilidade é do que cuidar dos filhos. Agora, deixa eu te contar uma verdade. A responsabilidade dos filhos não é cuidar dos pais. Juliano, o que é isso? Isso é dependência emocional. Por quê? Porque quando você vive uma vida adulta, você precisa entender que você tem uma perna e que você precisa correr para a sua vida adulta e cuidar mais da sua casa do que da casa dos seus pais. Juliano, o que é isso? Você tem que falar sobre família, e isso é família. Você precisa sair da sua família de origem e ir para a sua família de destino. Quando você entende isso, a vida fica mais leve também. Ah, então quer dizer que eu preciso abandonar os meus pais? Não, eu não disse isso. Mas você precisa deixar, é a ordem de Deus. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Agora, deixar não significa abandonar. Eu deixo, ou seja, eu não tenho mais responsabilidade com meu pai e com a minha mãe. Mas por que eu cuido? Porque eu amo e porque eu entendo o que é honra. E quando eu honro meu pai e a minha mãe, os meus dias são prolongados. Eu não faço isso por obrigação, eu faço por amor, e é por isso que eu faço. Eu vou parar por aqui, porque a hora já foi, e eu queria que você desse uma salva de palmas para você mesmo. Quero chamar o Elvis aqui de novo. O Elvis, ele foi idealizador dessa palestra. E realmente é algo fantástico você aprender sobre isso. E que bom que você está aqui. E o que o Elvis disse é um fato. Você precisa transbordar. Sabe quando a cura vai começar a acontecer na sua vida e você vai entender o seu propósito? Primeiro, quando você entender quem é você. Segundo, quando você começar a transbordar. O transbordo faz com que eu melhore minha vida, porque a vida é cíclica, ou seja, são feitos de ciclos. E aí eu me curo, eu me ajudo e automaticamente eu vou ajudando outras pessoas, eu vou transbordando na vida de outras pessoas. Fazendo isso, eu tenho certeza que a vida vai fluir de forma muito mais natural. Benção, né? Coisa boa. Pessoal, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, viu, pela presença de cada um de vocês. Eu deixei para o finalzinho de falar algo
bem simples, que vai levar também, que vocês podem levar no coração, é o seguinte. Eu aprendi no decorrer da vida que o abraço, ele é libertador. O abraço, ele é curador. Procure fazer isso na tua casa, com o teu filho, com a tua esposa, com o teu irmão, com o teu amigo, com alguém que você ainda está demorando a perdoar. Chega lá e dá um abraço do nada nele, que você vai ver o quanto que vai fazer a diferença na vida deles. Tá bom? Deus abençoe vocês, até uma próxima, um bom retorno pro lar de vocês aí, espero que tenham gostado, tá bom?